Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria muito de compartilhar nessa noite uma palavra que Deus ele tem colocado aqui ao meu coração, que eu estava agora há pouco compartilhando com a minha esposa, que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala que Jesus acalma a tempestade. E a palavra de Deus diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados irmãos, confesso que eu já li tanto essa passagem, e todas as vezes que eu leio, Deus ele me mostra riquezas de detalhes que são tremendos. E uma das primeiras coisas que Deus me mostra é que a palavra de Deus diz que estava anoitecendo. E disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Na maioria das vezes, quando as pessoas vão pescar, normalmente, quando a maré está favorável, a pessoa nunca sai ao meio-dia. Sempre sai da madrugada para o amanhecer. E eles saíram e não perceberam quem foi que convidou eles. Porque quando Jesus convidou, Jesus disse: vamos para o outro lado. Jesus já convidou dizendo que iria chegar. Então, para ele poder dizer que iria chegar, então logo, amados, já tinha destino certo. Independente daquilo que fosse acontecer na trajetória. Mas Jesus já estava dizendo que iria chegar no destino do qual eles estavam sendo guiados por ele. E a palavra de Deus diz que, deixando eles a multidão, eles o levaram no barco. Jesus estava no barco. E de repente se levantou um vendaval. E esse vendaval começou a agitar as águas ao ponto da água bater no barco e começar a entrar dentro do barco. E a palavra de Deus, ela diz que eles começaram a ficar apavorados. E olhe que dentro desse barco tinha homens que eram peritos em pesca. Mas eles estavam dentro do barco, apavorados. E quando viram Jesus dormindo, a palavra de Deus diz que ele estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Estava repousando naquele barco, naquele lugar. Vamos dizer que esse barco simboliza a nossa vida. E Jesus hoje repousa nela, através do seu Espírito Santo. E de repente se levantou uma tempestade, e quando foram acordar ele, Jesus se levantou
foi até a popa e disse ao vento: aquieta-te. Olhou para o mar e disse: acalma-te. E a palavra de Deus diz que se fez bonança. E logo de imediato ele se vira para os discípulos e diz: por que é que vocês têm medo? E quando ele perguntou isso, ele disse: ainda não tem fé? E os discípulos estavam tão apavorados que olharam uns para os outros e disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, o que é que eu quero dizer? É que a primeira coisa é que Jesus é quem tinha convidado. E quando Jesus nos convida a ir para um destino, nós iremos chegar. Porque quem está convidando não é homem. Quem está convidando é aquele que tem o poder de todas as coisas nas suas mãos. Mas de repente se levantou uma tempestade. No meio dessa trajetória, no meio dessa viagem, muitas vezes vem tempestades, amado. E muitas vezes durante essa tempestade a noite fica escura. E o que é que eu quero dizer? É que uma das estratégias do adversário é pôr medo. Porque o medo desequilibra. O medo faz você tirar os olhos do alvo. O medo faz você se perder na trajetória. Quantas e quantas vezes a gente não já viu até em filmes pessoas correndo por uma floresta e de repente com medo de alguma coisa e sabendo todo o caminho, mas de repente se perde. Ou aquela pessoa que está correndo e de repente chega em casa e não consegue acertar o buraco da chave porque a mão está tremendo, totalmente desequilibrado, com muito medo. E quando se levantou aquela tempestade, embora fossem peritos, mas eles sentiram medo. E amados, eles não estavam errados em ter despertado Jesus. Há momentos na vida da gente que, como humanos, nós necessitamos ver a operação de Deus para poder forjar a nossa fé, para poder fortalecer a nossa fé, para poder nos tornar maduros. E quando eles despertaram Jesus, Jesus olha para eles e diz: por que é que vocês têm medo? Ainda não têm fé? Sabe o que é que Jesus estava dizendo, amados? Você não está vendo quem é que está dormindo, quem é que está no barco com vocês. Vocês ainda não se deram conta que eu estou aqui, embora esteja dormindo. Que aqui o sono do Senhor simboliza na vida da gente muitas vezes o silêncio de Deus. Será que vocês não estão percebendo que eu estou em silêncio? Mas eu estou convosco. Eu estou com vocês dentro do barco. Talvez se os discípulos não tivessem passado por isso, lá na frente, quando foram perseguidos por Roma, eles tinham negado a Jesus. Mas quando eles estavam ali perseguidos, eu acredito que muitos se lembravam da experiência que passou no barco. E quando passou pelaquela experiência, eles diziam para si mesmo: olha, o barco não virou, Jesus está na vida da gente, Ele ressuscitou, Ele está no controle de todas as coisas. Vai chegar um momento que esse vento vai parar, nós iremos chegar onde nós devemos chegar. Um dos apóstolos que compreendeu muito bem isso foi Paulo, e Paulo não andou com eles ombro a ombro, com Jesus ombro a ombro. Mas quando ele estava ali, naquela viagem que veio uma serpente e o picou, que estava no meio do barco, e o barco se despedaçou no mar e eles ficaram ali à deriva. Mas Paulo disse: tem propósito, nós não iremos morrer. Quem nos convidou a ir para essa missão não foi homem. Quem está no barco com a gente, embora esteja em silêncio,
é nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Aleluia. É nada mais, nada menos, é aquele que morreu na cruz do Calvário em prol da minha e da sua vida e ressuscitou. É Ele quem está no nosso barco. E nós iremos chegar no propósito para o qual nós temos sido enviados. Paulo compreendeu isso, porque Paulo foi um homem que passou por experiências com Deus. E ali estava sendo as experiências. E vejam como eles estavam. Veja o que o medo causa, o que o pavor causa. Eles daqui a pouco se perguntavam, eles viram Jesus acalmando aquele vento e aquele mar. E ele disse, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ainda estavam se perguntando, ainda estavam admirados com Jesus. E antes dele entrarem aqui no barco, eles já tinham visto milagres. Já tinham visto Jesus curando o leproso. Já tinham visto Jesus expulsando demônios, curando cegos, fazendo coxos andarem. Mas quando se viu no meio da tempestade, naquela experiência que eles tinham que passar, eles sentiram medo. E quando Jesus perguntou, será que vocês ainda não têm fé? Eu estou no barco. O barco não vai virar. Não olhem para a tempestade, olhem para quem está no barco. Descansem o coração de vocês. Acalma-te. Vai tudo bem. Tudo está no controle de Deus. E Deus manda, amado, a palavra deste dia que Deus manda para a tua vida é aquieta-te. Acalma-te. Esse barco não vai virar. Essa tempestade, ela não vai virar esse barco. Não importa o que vai acontecer no meio do caminho, o que eu estou te dizendo é, olha, tu vai chegar até lá. E eu vou cumprir os meus propósitos na tua vida. Mas tão somente aquieta-te e acalma-te, porque eu estou no controle de tudo, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te traga, fortaleça a tua fé, porque bem sabemos que os dias são difíceis, mas Jesus continua no controle de tudo. Não para, não desista, não recue, não desanime, não se apavore. Lembre da promessa dele, não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei no meio dessa tempestade. Eu te ajudarei com a destra da minha justiça. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.